Bom, eu tô no mercado já da música, já faz mais de 30 anos, 32 anos, e muito árdua, cheia de altos e baixos e tal, mas graças a Deus a gente está conseguindo sobreviver até hoje. Há muito tempo atrás, e vamos dizer assim, em 84, foi a minha primeira empreitada como banda também. Eu tinha uma banda que chamava Telex, e a gente emplacou no rádio, essa época, com uma música chamada Chá de Lírio, que depois foi censurada e virou Só Delírio. Acho que foi a última música censurada. E depois disso eu tive o Lagoa 66, que foi uma banda de funk rock, né, onde a gente tinha muita visualização, muito prestígio no underground paulistano. E a gente fazia show no Brasil inteiro também. Paralelo ao Lagoa 66, eu tive o Rock Memory também, que era uma banda especificamente só de covers. Neste meio tempo também eu tive o meu primeiro contato com gravadora como produtor. Eu produzi o disco do Escova e a Máfia em 1989, até que em 95 eu conheci os meninos do Charlie Brown, eu conheci o Champion, e o Champion levou a banda toda lá em casa. E o Charlie Brown foi a grande sacada, o grande sucesso meu como produtor, né? E nesse momento pintou o Charlie Brown, eu fiz a demo do primeiro disco deles, e essa demo ficando pronta, o Rick, como foi convidado para exercer o cargo de diretor artístico da Virgin, que era uma gravadora da época, um selo subsidiário da EMI, né? Eu aproveitei e falei, bom, já que ele está na gravadora, a gente é amigo, eu vou levar o Charlie Brown para ele para ver se a gente consegue emplacar uma banda de rock. E a partir daí foi isso que aconteceu, todo mundo sabe o resto da história, né? Então, eu acredito, eu vejo como o meu grande sucesso foi o Charlie Brown Jr. Também passando por Biquíni Cavadão, eu fiz 5 discos já com o Biquíni Cavadão, fiz disco com o Sideral, com a Débora Blando, com um monte de gente, o Strike, tá aqui, ó, Strike, a banda também, que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por eles, e fiz 2 discos com o Strike também. Então, a partir daí, a gente sempre vai tentando evoluir e dar o melhor da gente, né? E estou aí até hoje. O Charlie Brown, quando eu conheci eles faziam um som em inglês, o Chorão cantava em inglês, num inglês macarrônico ali, que nem todo mundo entendia. Eles eram muito influenciados pelo Suicidal Tendencies, né? Que é uma banda de punk rock, uma banda que veio do hardcore também, e eles gostavam muito disso. Aí, quando eles entraram na minha casa mostrando esse som, eu falei, puta, a banda é legal pra caramba, só que o som não é esse. Acho que vocês têm que mudar o som, tem que mudar a atitude. Chorão, você tem que cantar em português. Vocês têm que tirar um pouco do peso das guitarras, ser um pouco mais pop. Então, o produtor realmente tem essa visão, e eu sempre tive essa visão. Então, além de ser guitarrista, como eu sou, eu gostava muito de prestar atenção em arranjos, de prestar atenção de como a coisa era feita, o que o público queria, dentro de um certo nível, né? Dentro de ser a verdade da gente também. Então, eu acho assim que o produtor é uma coisa muito importante. Nem todo mundo acha, principalmente as bandas depois que fazem sucesso, acham que fizeram sozinho, né? Mas, assim, a gente sabe o valor da gente e sabe que a gente é importante também. Então, o Charlie Brown começou assim, a partir do momento que eu falei para o Chorão, canta em português, e ele já tinha recebido essa mensagem, vamos dizer assim, do D2, do Marcelo D2, que era do Planet Hemp e tal, que ele deveria cantar em português, que a banda tinha que ser um pouco mais leve, né? Ele não sabia o que falar nas músicas em português. Eu falei para ele, poxa, Chorão, canta a sua vida, cara. A sua vida é tragicômica, a sua vida, apesar de ser difícil, é engraçada. As histórias que você conta para mim, aquela história lá do pai da menina que não deixa você sair com ela porque você é maloqueiro e a menina é patricinha, sabe? Aquela história lá dos caras na fogueira, lá cheirando pó, que aquela coisa metida com droga e tal, e que aconteceu uma tragédia. E, faz uma música falando disso. Outra coisa do cara que foi do oficial de justiça que foi na tua casa lá levar tudo que era seu.
levou televisão, levou não sei o quê. Conta isso como se fosse a letra da música. E é verdade, né? Nada melhor do que você expressar sua verdade nas músicas. E foi isso que ele fez. E eu acho que foi isso que deu certo também, porque ele era muito verdadeiro nas letras, né? Então, a figura do produtor é essa também, dá um norte na carreira da banda, dá um norte no que a banda tem que fazer, nas músicas, dá ideias que, de repente, as pessoas da banda nunca tiveram. Porra, como é que eu não pensei nisso antes, né? Porque banda, você sabe como é que é, o pessoal fica muito envolvido, às vezes fica muito travado numa ideia, e eles sempre podem mais, mas não sabem ainda. Eu classifico o acústico Charlie Brown Jr., o acústico MTV, como o auge da carreira do Charlie Brown. Porque a cada disco que você faz, a responsabilidade aumenta, né? Faz sucesso, então o próximo tem que ser melhor e tal. E eu acho que esse disco aí representou muito do Charlie Brown, mesmo porque era um disco recheado de sucessos, recheado de hits, né? Com uma releitura de violões e tal, uma coisa diferente. Foi o primeiro acústico da MTV onde teve uma banda da nova geração, na época, né? Que hoje não é mais, da geração do acústico, né? Até então eles só faziam acústico de bandas mais antigas e tal. Então, eu acho que esse acústico foi o disco mais importante e acho que até hoje é o disco mais ouvido do Charlie Brown e mais prestigiado. Pode sair um, pode sair o outro, não sei o quê. O Charlie Brown continua fazendo sucesso pelo Chorão, pelo que ele era, pela inteligência dele, pelas letras, pela musicalidade dele, intuitiva e tal. E depois, no fim, né, no fim de carreira, que eu digo assim, da banda, nesse disco La Família 013, o Chorão, depois de 5 anos que a gente ficou sem se falar, ele veio me chamar para fazer parte desse disco e eu falei que topava. Só que 2 semanas depois ele acabou falecendo e eu acabei terminando esse disco, finalizando esse disco com uma coisa póstuma. Ele não estava mais aqui, a gente tinha conversado em fazer o disco, o Thiago pegou e me chamou e falou: olha, o cara queria que você fizesse o disco, a gente já entrou em estúdio, já gravamos algumas guias, já gravamos algumas bateras e tal, e ele fez voz em algumas coisas, mas metade do disco está sem voz, está com voz guia só. Então eu acabei pegando uma bucha como o último disco do Charlie Brown, assim, La Família, porque eu tive que mixar e resolver o disco e decupar coisas e arrumar um monte de coisas com a voz guia do Chorão. Foi um trabalho de arqueologia bravo, que eu e o meu engenheiro de som, Luiz Leme, que também tem muita participação nisso aí, nesse último disco, a gente fez isso com o maior carinho e muita presteza, né? A gente foi muito minucioso naquilo que a gente tinha que fazer. Cada trabalho que eu faço como produtor ou como músico ou até os trabalhos da gente mesmo que saem da gente, a gente tem muito carinho. O Charlie Brown é uma banda que eu tive muito carinho, sempre tive muito carinho e sempre levei com muito respeito. Eu tenho carinho por qualquer tipo de trabalho que eu faço, até uma banda desconhecida que vem me procurar para mixar um trabalho ou para produzir. O carinho é o mesmo, Lincoln. É difícil explicar, mas a gente toma como se fosse um filho da gente, né? A banda tem que existir, a banda tem que ser verdadeira, a banda tem que se comportar como banda, os caras têm que andar junto, não adianta, é um casamento sem sexo, mas é um casamento, entendeu? Um tem que aturar o outro, fica aquela briga toda e tal. Mas a primeira coisa que eu vejo numa banda é se ela é unida, se ela realmente existe e se ela é ativa, né? Se ela tem uma atividade constante, se faz shows, pelo menos batalha, os caras querem a mesma coisa, estão todos envolvidos no mesmo processo e rola uma química entre eles. Isso é essencial para eu poder pegar uma banda e fazer. A partir daí, a gente não sabe o que vai dar, né? Mas já é um bom começo. A banda costuma mandar uma demo dela para mim, com o som que eles estão fazendo, e eu vou fazer uma análise dela também. Eu vou falar se isso é possível, se não é, se tem potencial de trabalho, porque a gente sempre enxerga alguma coisa a mais, né? Às vezes a banda está fazendo um negócio legal e tal, mas não é daquele jeito, não é aquele formato.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, para tentar falar isso para a banda, mas de uma forma que a banda não perca a essência. Porque tem muito produtor aí que chega para a banda e fala: pô, vocês são legal pra caramba, mas joga tudo isso fora e vamos fazer tudo de novo. Então, porra, o cara fala assim: pô, então o que eu tenho de legal? Então eu não sou legal, sabe? Então a gente sempre procura respeitar, manter a essência da banda, né? Porque é isso que interessa e essa é a verdade. Tudo que não for verdade, cara, não vai para frente. Você pode ter uma situação meteórica assim do cara fazer sucesso durante um tempo, depois ele não consegue sustentar o trabalho. Então, a primeira coisa que eu enxergo numa banda é tudo isso que eu te falei agora. Bom, existem dois tipos de músico: o músico bom e o músico ruim. O músico ruim, ele vai ter que estudar, ele vai ter que ou voltar para a escola ou entrar na escola que ele nunca teve para poder, principalmente, desenvolver aquele talento natural, aquele talento intuitivo dele. Então é difícil você falar o cara é bom ou o cara é ruim. Sempre tem coisas boas e coisas ruins. E também tem aquele músico que é cabeça dura, né? Ele é legal, ele toca bem pra caramba, ele tem músicas boas e tal, mas ele tem uma ideia fixa naquilo que ele quer fazer e esquece do público. Então, eu acho que, assim, além dele ter tudo isso, todos esses atrativos, o músico bom, né? O artista bom também, né? Ele tem que prestar atenção no público, no que o público quer e entregar para o público alguma coisa digerível. Depois que o nosso amigo Gordão, Chorão, pô, que saudade dele, depois que ele se foi, cara, não pintou mais nenhuma banda nacional cantando em português que eu chego e falo, tirei o chapéu e falei: puta, esses caras são foda. Tem algumas aí que cantam até em inglês, o Eagle Kill Talent, por exemplo, é uma banda ótima, gosto muito também. Far From Alaska, também outra banda, mas assim, é voltado para o mercado lá fora, né? Uhum. E eles encontram, às vezes, dificuldades, porque iguais a eles, tem muita banda fazendo a mesma coisa, né? Mas eu gosto muito do trabalho deles. Conselho para as bandas: sejam verdadeiras, façam aquilo que vocês têm na cabeça, aquilo que vocês querem fazer, mas façam bem feito. Não esqueçam de ser unidos, principalmente porque banda briga muito, né? Então, a banda que briga muito logo no começo de carreira não vai para frente. As pessoas têm que ser unidas, têm que ser respeitosas umas com as outras, tem que saber que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo querer a mesma coisa e fazer a coisa direito, ensaiar bastante, compor bastante, respirar aquilo, né? Eu acho que tem que ter um compromisso com alguma coisa que você quer fazer de verdade, ir em frente e ir tentando. É o conselho que eu dou.